Oi, pessoal, vamos iniciar a aula de hoje, 25 de setembro de 2020. Iniciando aí, né, pela nossa aula de português, a gente vai trabalhar mais um pouco sobre os verbos e depois a gente vai para a aula de matemática, trabalhar no nosso EMAI, divisões e medidas. Então, vamos começar pela aula de português. Lá no nosso livro didático, páginas 163 e 164. Então, a gente já tinha feito uma atividade analisando verbos, né? Tempo passado, presente, futuro, modo indicativo, que é quando você indica, né? Alguma coisa, e o modo subjuntivo, quando você faz uma hipótese, se acontecer, tá? Então, vamos continuar aqui estudando através dessa tirinha. E se a gente desse uma olhada na porta dos fundos primeiro? Então, é o Agar aí, né, com os vikings aí, tentando invadir provavelmente um castelo, eles indo de frente para derrubar o portão desse castelo, aí o amigo dele lá faz uma sugestão. E se a gente der uma olhadinha na porta dos fundos primeiro, né? Então, vamos lá. Por que o amigo de Agar teve a ideia de dar uma olhada na porta dos fundos primeiro? Porque eles estão querendo aí arrombar a porta da frente. E se a porta do fundo estiver aberta, né? Foi o que o amigo do Agar pensou. Se eles dessem uma olhada na porta dos fundos e tivesse aberta, eles não precisariam aí derrubar esse portão da frente. Que verbo ele usa para expressar essa ideia? E se a gente desce, é o verbo aí desce, tá? Não é desce de descer, é desce de dar uma olhada. E se a gente desce, tá? Por isso que é com dois S's, tá? O desce de descer é com SC. C. Pensando na situação em que eles estão, por que podemos dizer que essa ação é duvidosa? Se eles estão tentando invadir um castelo aí, então eles provavelmente estão em guerra, né? Se eles forem dar uma olhadinha na porta dos fundos, às vezes eles podem aí encontrar uma armadilha ou acontecer alguma coisa que vai aí acabar com o esquema deles que eles haviam planejado para a guerra, tá? Então é por isso que é uma ação meio duvidosa. 2. Leia tira a seguir. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. Aí o Snoopy ali, né? O General Pershing não gosta que seus oficiais brinquem na neve. Então a gente tem o Snoopy, ele é super sério, né? Não é um cachorro brincalhão aí. E o Charlie Brown, que é o dono dele, sempre fica deprimido porque o cachorro não brinca com ele, né? A. Sublinhe a frase do personagem que indica algo incerto e real que pode ser que aconteça ou não. Então, seria esse primeiro balãozinho. Se eu tivesse um cão, então algo incerto, tá? Algo irreal. Ele está fazendo uma hipótese. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Aí aqui, ó, pinte uma fala que expresse algo que está acontecendo no presente. Então, ali a fala do Charlie Brown, né? Eu tenho um cão. É no presente, ele tem, mas ele não brinca comigo na neve. E aí o Snoopy, a fala dele também é uma fala no presente, né? O General Percy não gosta que seus oficiais brinquem na neve, tá? Então aí ele se comportando como um oficial aí, sei lá, do exército e tal. Por isso que ele não brinca na neve, porque ele é um soldado, tá? Então, essas duas frases estão no tempo presente, tá? Não são hipóteses, são situações reais. Ele tem um cão e o cão não brinca na neve. Leia a tirinha a seguir. Alto! Quem vem lá? Amigo ou inimigo? Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Aí ele pensando, né? Ele tem razão. O que provoca o humor da tirinha. Então, o que é engraçado é que o personagem acabou fazendo uma pergunta inadequada e ele percebe isso, porque ele pergunta: é amigo ou é inimigo? Você acha que o cara vai dizer que é inimigo, né? Se ele realmente for? Então, a pergunta é inadequada e ele acaba refletindo sobre isso. Poxa, é verdade, né? Ele tem razão. E é isso que dá graça à tirinha. Copie a fala da tirinha que levanta uma hipótese, uma possibilidade de acontecer ou não.
Se eu fosse inimigo, iria dizer que sou inimigo? Então, ele está supondo, se eu fosse inimigo, tá? Que forma verbal é usada para indicar essa hipótese? O verbo no subjuntivo, né? Fosse, fosse, se eu fosse, tá? Que modo verbal é empregado para construir essa hipótese? O subjuntivo, tá? O indicativo é quando algo realmente acontece. O subjuntivo são hipóteses. Pode acontecer ou não, tá? Então, aqui, hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com os colegas e a professora. O verbo, que são palavras que indicam ações, tá? Essa é a função de um verbo. No modo indicativo, expressa algo real, algo certo. Eu vou estudar. É algo certo. No subjuntivo, expressa o que é duvidoso, incerto, hipotético. E se eu estudar hoje, né? Algo incerto, mas eu espero que o estudo de vocês esteja no indicativo. Hoje eu vou estudar, tá bom? Então, essas foram as atividades de português. Agora a gente vai lá para o nosso EMAI, página 90 e 91, tá? Aqui. Ao fazer as divisões, Zeca sempre confere o cálculo para verificar se acertou. Ao dividir 166 por 3, ele obteve 55 com o resultado 1. Para conferir o cálculo, Zeca multiplicou 55 por 3 e adicionou o resto 1 ao resultado. Ele obteve como resultado 166. Veja a ilustração. Então, aqui ele fez a divisão, chegou, né, no quociente, no resultado 55, e sobrou 1. Ele multiplicou 55 por 3, tá? E depois somou 1, deu 166, que é exatamente o valor do dividendo. Então, a pergunta, você acha que o procedimento de Zeca está correto? Sim, está. Tá bom? Ele usou a operação inversa. A gente tira a prova real de uma operação usando a operação inversa. Qual o contrário da divisão? A multiplicação. Então, pode-se usar a multiplicação para conferir o resultado de uma divisão. E se na divisão sobrou o resto, ele tem que ser somado no resultado da multiplicação. Podemos afirmar que o produto do divisor pelo quociente mais o resto é igual ao dividendo? Sim, pois o resultado deu exatamente o dividendo, tá? Então, sim, é uma forma de você conferir resultados de divisões. Aí tinha um quadro aqui na 2, onde a gente tinha que multiplicar, né, o divisor pelo quociente e somar com o resto para achar aqui os dividendos, tá? Então, eu já deixei pronto aqui para vocês, ó. 3 vezes 21 mais 2 dá 65. 4 vezes 31 mais 3 dá 127. 6 mais 36, 6 vezes 36 mais 1, 217. 8 vezes 39 mais 4, 316. E 9 vezes 37 não sobra resto, né? Então, a gente soma 0, dá exatamente 333, tá? Então, confere aí os resultados de vocês. Quem fez as continhas, porque não tinha como fazer de cabeça, tá? Então, provavelmente, essas continhas aí você ia ter que fazer no rascunho ou no caderno mesmo, tá? Porque não dá para fazer de cabeça essas contas, tá bom? Então, ficava dessa forma o quadro, tá? Era só, quando você quer conferir o resultado de uma divisão, você pega o quociente, que é o resultado, né? Multiplica pelo divisor, que é o número dentro da chave, e soma o resto se tiver resto na conta, tá bom? Bom, então vamos lá. Seu Zeca foi fazer compras num armazém perto de seu sítio. Ele comprou 5,20 metros de arame, 12,5 litros de cloro e 36,4 quilos de ração.
O dono do armazém disse a seu Zeca que na última compra ele ficou devendo R$ 27,50. Então, na letra A, seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame, por quê? Não, ele comprou menos. Por quê? 5,20 é menos, é menor que 6 metros, não chegou em 6 metros ainda, tá? Então, é menor. Ele comprou mais ou menos que 12 litros de cloro. Ele comprou mais. Por quê? 12,5 litros é o mesmo que 12 litros e meio. Então, ele comprou 12 litros mais a metade de 1 litro. Então, é mais. C. Foram comprados mais que 36 quilos de ração? Não, foram comprados menos. Por quê? 36,4 dá 0,1 quilo ou 100 gramas a menos que 36,5, tá? Então, é menos, não dá 36,5 kg de ração. Ele ficou devendo mais ou menos que R$ 30. Ele ficou devendo menos. Por quê? R$ 27,50 é menos que R$ 30, né, gente? 27 é menor que 30, tá? Faça uma lista de produtos que você acha que podem ser comprados. Por metro, o que a gente compra por metro? Tecido, arame, fio de nylon, barbante, areia comprada por metro. Quando você liga para comprar areia para construção, eles perguntam quantos metros você quer. Corda, cano, tela, madeira, até os terrenos são comprados por metros, tá? Por litro, a gente compra refrigerante, leite, água, sorvete, detergente, sabão líquido, desinfetante, suco. Tem mais coisas também, tá? Tô dando aqui algumas sugestões para quem não conseguiu colocar nada, poder colocar. E por quilo, a gente compra carne, arroz, feijão, ração, pão, cimento, carvão, farinha, macarrão, gelo. Então, tudo isso é comprado por quilo, tá? E vocês podem aí colocar outras coisas que vocês lembrarem também, tá bom? Então, a nossa atividade de matemática ia até aí, e assim a gente termina a correção das atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!